Boa noite a todos e a todas. Já começa a palestra, minha primeira palavra já com tanta emoção. Pedir a Jesus que eu consiga me concentrar. Essa mensagem da Emmanuel no início foi difícil. E ele termina a última frase nos conclamando a viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Obrigada. E aí, para mim, de certa forma, para todos nós, né, acaba sendo presente justamente quando a gente propõe a falar sobre hoje o tema Fidelidade a Jesus. Esse é o 5º ano que, no mês de dezembro, nós devotamos as nossas reflexões a esse tema, como uma forma de simbolicamente renovarmos o nosso contrato para mais um ano que se inicia, nos colocando novamente nessa seara, disponibilizando os nossos talentos, as nossas forças e as nossas energias no trabalho de servidora fiel. E aí, comumente, eu sempre gosto de reforçar a reflexão a respeito do que de fato representa essa fidelidade, e aí indo para uma conceituação, uma definição um tanto mais simples, quando a gente vai buscar no dicionário o que representa de fato a fidelidade, a gente vai observar que entre os conceitos apresentados, fidelidade representa que aquilo ou aquele que cumpre o que se de fato obrigou. E aí, pegando esse conceito, né, de fidelidade como aquilo que cumpre, né, o que de fato se obrigou, a gente compreende já, desde já, de que essa obrigação fomos nós que aceitamos. E o cumprimento dela, de fato, é de nossa responsabilidade. Então, nessa fidelidade, é essa compreensão de que a gente só está fazendo aquilo que a gente se cumpriu a fazer. Mas, buscando outras definições, nós vamos ter para o conceito de fidelidade quem tem afeição constante. Então, não é apenas um cumprimento de obrigação qualquer. É um cumprimento de obrigação que esteja também canalizada, arregimentada e consolidada por uma afeição constante. E é como se fosse uma representação entre, de fato, uma racionalidade conjugada com a afetividade na hora que a gente se propõe a cumprir determinada obrigação. Enquanto adjetivos para a fidelidade, nós vamos encontrar constante, firme e perseverante. Então, aquele que é fiel, persevera. Aquele que é fiel tem compreensão da obrigação a qual se comprometeu assim a cumprir, nutre uma sedimentação de sentimento de amorosidade para com essa tarefa e precisa perseverar. Porque muitas tarefas, principalmente as tarefas mais desafiadoras de nossas vidas, vai requerer de todos nós essa nutrição com perseverança. E aí, a partir dessa síntese de conceitos acerca de fidelidade, o que representaria essa fidelidade a Jesus? E aí, nessa construção de conceito, fizemos a seguinte síntese: aquele que se obriga com o Cristo, com firmeza e perseverança, nutrindo uma afeição constante para com o seu ministério de amor. Então, aquilo a que todos nós nos obrigamos com Cristo, precisamos manter no nosso contrato de fidelidade, firmeza e perseverança. Porque na causa do Cristo, muito há que se devotar renúncia, muito há que se devotar sacrifício, mas tudo isso será recheado com muita amorosidade. Então, mesmo a tarefa, muitas das vezes sendo árdua, nós receberemos a energia da sua consolação.
E a partir disso é que seremos nutridos por esse amor que nunca cessa, por esse amor que nunca nos desampara. E mais uma vez, nós voltamos a Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, quando ele, no seu capítulo, vai problematizar a fidelidade a Deus. Humberto de Campos retrata uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos, em que eles estavam justamente refletindo, quais seriam as consequências frente ao abraçar esse ofício de disseminador da Boa Nova para com os discípulos. Porque até então, estar ao lado de Jesus, assumir uma missão, a gente por si só é energizado pela presença de Jesus e a gente se fortalece com essa presença e aparentemente a gente acha que tudo é fácil. Então, Jesus começava a perceber entre os discípulos que eles não conseguiam entender por que ser missionário da Boa Nova iria requerer tanto sacrifício. E aí, a partir dessa percepção mais profunda dessa psicosfera íntima dos discípulos, que Jesus vai problematizar a respeito da fidelidade a Deus. E aí, eu só quero trazer pequenas observações, mas desde já indico a leitura completa do capítulo, que está lá no livro Boa Nova, chamado Fidelidade a Deus. Quando Jesus esclarece para os seus discípulos que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Eu acho essa observação importante, porque quando Jesus elege a fidelidade como uma das primeiras virtudes a ser cultivada, é porque ele sabe que na causa de Deus a gente vai precisar ser muito perseverante. Que na causa de Deus caberá muita firmeza. E aquela compreensão do Evangelho, quando Jesus diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque ele sabe que muitas vezes, por comodismo, por conveniência, no lugar da gente dizer um não, a gente diz o sim. Pelas facilidades que nos são apresentadas, no lugar da gente dizer um sim, a gente diz um não. E na causa da fidelidade, a firmeza precisa ser uma energia a ser cultivada. Porque na causa de Deus, muito haverá de haver renúncia e sacrifício de nossa parte. E Jesus traz um esclarecimento que eu acho uma das passagens mais bonitas desse texto, quando ele faz justamente a gente refletir a respeito do cuidado que Deus tem para conosco, que há um exercício de fidelidade recíproca, que não é só Deus que pede, Ele infinitamente nos dá. Só que a gente ainda, filho muito ingratos, filhos um tanto rebeldes, filhos um tanto infantilizados, a gente não consegue às vezes compreender a imensidão de misericórdia e de amorosidade e de cuidado que o Pai tem para conosco. Então, logo no início, antes de problematizar a importância da fidelidade do servidor para com o Pai, Jesus nos sensibiliza a fim de que a gente possa refletir a fidelidade do Pai para conosco. E Ele nos diz nessa belíssima passagem: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e Ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absolver no afastamento, favorecendo a negação? Então, a primeira observação que Jesus nos dá é o quanto Deus é fiel a nós. O quanto o seu amor é misericordioso para com todos nós. E o quanto Ele não se cansa de nos amar. E a fim de que a gente compreenda o tamanho dessa amorosidade, é que Jesus nos coloca, poxa, recebemos tanto.
Será que não estaremos sendo ingratos se não retribuíssemos tamanho cuidado e tamanho amor para com todos nós? E é a partir dessa compreensão que a gente vai exercitando e lapidando o sentimento de gratidão por tudo que a vida nos presenteia. Porque se nós temos a compreensão que somos amparados e colocados no colo do Pai, tudo que a vida nos traz, ela nos presenteia para o nosso aprendizado. Tudo que a vida nos coloca como desafio é de fato necessário para que a nossa alma possa ser cuidada, lapidada e educada. E aí, nessa compreensão de que recebemos muito, e se de fato quisermos ter o título de filhos amorosos, precisamos também retribuir. É esse o convite que Jesus nos faz, nos convidando também a exercermos fidelidade para com o Pai. Ele que foi o exemplo maior de fidelidade a Deus. E aí fomos a Emmanuel. Vocês vão observar que hoje Emmanuel está muito presente nas reflexões dessa noite. No livro Vinho de Luz, cujo título chama-se Cooperemos Fielmente. E aí ele traz uma passagem de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, quando ele nos diz: pois somos cooperadores de Deus. E é a partir dessa compreensão que nós iremos, de fato, reflexionar a importância de retribuirmos tanto o amor que recebemos. E aí alguns trechos que Emmanuel coloca nessa passagem, quando ele nos diz: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Até agora, temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossas tarefas humildes. Humildes. Porque muitos de nós fugimos do compromisso porque não nos achamos dignos de sermos servidores de Jesus. Porque a gente acha que é um espírito muito capenga e por conta disso ainda não é hora de ajudar. Porque a gente se qualifica como um A menor e cruza os braços diante de tanto trabalho a fazer. E essa observação de Emmanuel nos diz: já é hora. Assumamos a nossa tarefa humilde. Porque Deus ampara a criatura pela própria criatura. E mesmo aquela tarefa, por mais humilde que seja, quando colocada em devoção, por retribuição a todo o amor que Deus nos dirige, podemos ter certeza que servirá sim nesse orçamento da vida. Porque de há muitas encarnações estamos sendo os filhos perdulários, que só estamos pedindo, pouco agradecendo, muito reclamando e muito se maldizendo. E a partir dessa compreensão que Emmanuel nos traz, ele faz com que a gente possa refletir que a contribuição, por menor que seja, colocada a serviço de Jesus, já será de grande valia. E aí, a partir desse momento, a gente diz: opa, não tem mais desculpa, não tem mais tempo a esperar, e a gente não pode mais gastar energia
com o que não frutifica. Nós precisamos de agora utilizarmos a nossa energia para frutificar. Recebermos, e aí a simbologia que a Emmanuel trabalhou na leitura inicial, recebermos a seiva do Senhor e frutificarmos para amparar o nosso próximo. E essa compreensão da árvore que se nutre da força divina e só dá, que de fato se coloca nessa condição de instrumento. E esse caberá ser o nosso exercício quando a gente fala da importância da fidelidade a Jesus. E esse tema, de tantos exemplos que a gente poderia tirar, como exemplo de fidelidade a Deus, como exemplo de fidelidade à causa do bem, nós temos o nosso maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade. Ele que podia simplesmente, pelo poder que tinha e tem, somente mandar missionários de luz para resolver as broncas que a gente teima em estar construindo aqui na terra. Poderia. Mas ele se coloca a serviço de Deus para, de fato, em carne, se fazer exemplo e testemunho para todos nós. E aí o exemplo de fidelidade a Jesus é retratado por Paulo numa das passagens do Evangelho, em que Paulo vai justamente exemplificar o quão Jesus foi fiel ao Pai, assumindo a missão que assumiu para amparar toda a humanidade. Está na carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 2, no versículo de 5 a 8. Quando ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Eu acho essa observação interessante, quando ele traz o exemplo da fidelidade, porque é como se Paulo estivesse nos convidando a olharmos o exemplo do Cristo, e ele não diz, imitem Jesus. Porque talvez o que estejamos fazendo, de modo muito capenga, é tentando imitar comportamentos de humildade, tentando imitar comportamentos de amor ao próximo, tentando imitar exercícios de caridade, na exteriorização. Sem um sentimento, um enraizamento que sedimente essa ação. Então, muito talvez a gente esteja fazendo, como uma reprodução exterior, em que vai ficar muito bem na finta se o outro olhar para mim e dizer que eu sou uma pessoa muito caridosa e boa. E talvez pouco isso tenha reverberado em nossa alma enquanto um sentimento de uma verdadeira humildade, de uma verdadeira caridade. E é essa observação que Paulo faz, ele coloca: tende em vós o mesmo sentimento. Ele não diz a mesma ação. Ele diz olha, imite o que foi o comportamento de Jesus, Fale manso. Ele não diz isso. Tende em vós o mesmo sentimento. E aí a gente observa que esse exemplo de Jesus tem que estar cravado em nossa alma, nos nossos sentimentos mais profundos, e não apenas uma exteriorização de ação que às vezes denuncia muito mais uma máscara do que uma revolução interior consagrada em nossa alma. E ele nos diz: ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de um escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todos os nomes, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, sobre a terra ou debaixo da terra, e que toda língua proclame
que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Ele, que sendo Deus, se despojou na forma de homem e se tornou escravo e obediente ao Pai até a morte. E é no exercício de obediência que nós exemplificamos a fidelidade. Porque algumas tarefas que nós precisamos cumprir, a gente tem que se dobrar. Muitas missões que precisamos abraçar, nós precisamos ser fiéis. Para termos força para não titubear. E quando Emmanuel nos convida a refletir, que mesmo que seja na tarefa humilde, é para dizer, gente, não fujamos dessa responsabilidade. Qualquer que seja a nossa missão está muito longe de ser a missão do Cristo. Mas talvez seja a missão do parente abnegado dentro do nosso lar. Talvez seja a missão do espírito mediador diante de tantos conflitos. Talvez seja a missão daquele que consola, que dá de vestir, que dá de comer e que ampara as almas alheias. E às vezes, por menor que seja essa missão, é nesse momento que Jesus vai precisar da nossa disposição para poder ajudar. E a partir dessa fidelidade, dessa obediência que ele teve para com seu pai, que ele teve para com o pai, é que a gente compreende que no exercício de fidelidade a Jesus, precisamos ser obedientes. Porque voltando à compreensão de fidelidade, a gente precisa cumprir aquilo que foi a gente mesmo que se obrigou. Porque o Pai não nos violenta. Ele permite que a gente amadureça a compreensão a respeito das necessidades de reajustamento e de aprendizado. Então, muito do que hoje nós reclamamos e relutamos em vivenciar enquanto provação ou enquanto dor, enquanto sofrimento ou enquanto aprendizado, fomos nós que nos obrigamos. E se brincar enquanto filhos afobados, doidos para se reajustarem com as leis da vida. E a partir dessa compreensão, é que a gente vai de fato se responsabilizar pela obrigação a qual todos nós nos comprometemos. No livro Jesus e a Atualidade, tem um capítulo chamado Jesus e Responsabilidade, em que Joana vai justamente fazer com que a gente reflita a respeito disso. Nos dizendo que quando a gente amadurece essa consciência, a gente deixa de reclamar da vida e passa a se responsabilizar pela nossa vida. E aí ela traz inúmeros exemplos desses personagens históricos que a gente vê retratado no Evangelho, que teve a oportunidade de ter esse contato com Jesus e que Jesus não julgou, não amaldiçoou, não disse que iria arder no mármore do inferno. Jesus só acolheu. E nesse acolhimento amoroso, o que é que ele faz? Nos enquadra para a responsabilidade. Vai dizer, filha, vai e não erra mais. Filha, esteja atento, orai e vigiai. É esse o convite que ele nos faz. Não é a repreensão. Não é o passar na cara, não é o julgamento vazio. Mas um convite à responsabilidade. Porque quando de fato amadurecemos essa compreensão em nossas vidas, a gente vai deixar de desprender energia para as reclamações e canalizar essas energias para as responsabilidades que cabe a cada um de nós administrar. Porque assim como ele disse, nós devemos ser fiel tanto no pouco como no muito. A fidelidade precisa ser tanto no pouco quanto no muito. E a partir disso é que a gente vê que nenhum de nós cabe, se de fato se quer se responsabilizar, cabe mais fuga, não cabe mais perda de tempo, não cabe mais reclamação, nem colocar no outro a responsabilidade por tudo que acontece em nossas vidas.
E uma outra observação interessante que Humberto de Campos ainda nos traz nesse capítulo, Fidelidade a Deus. Numa observação que Jesus faz nessa conversa com os discípulos, quando ele diz: o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. É muito fácil ser fiel na bonança, é muito fácil ser fiel na harmonia, na vida confortável, na saúde plena, é muito fácil. Mas o convite que a fidelidade nos faz é também sermos fiéis na adversidade, na provação, nas dificuldades, na doença, no sofrimento. Que sejamos crentes na bonança e na tempestade. Que sejamos servidores na facilidade e na adversidade. Em uma passagem também trabalhada por Emmanuel, que foi publicada por volta da década de 40, na revista O Reformador, psicografia de Chico, ele faz com que a gente compreenda de maneira mais aprofundada a fidelidade e a comunhão com Deus. E a partir dessa compreensão, ele vai nos dizer que fidelidade a Deus e que comunhão com o seu amor e sua misericórdia são virtudes que se complementam, mas que também se singularizam, cada qual em sua expressão. E aí ele vai nos trazer algumas observações bem interessantes, quando ele nos diz que a fidelidade precede a comunhão com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. Então, de fato, nós desejamos comungar, se interligar com o Pai Maior, nós precisamos, de maneira precedente, desenvolvermos a fidelidade. E ele ainda nos diz: as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. O exercício de fidelidade que nós, de fato, vamos pôr à prova é justamente nas lutas do mundo. Não é numa mera adoração. É nas lutas do mundo em que vamos exercitar a fidelidade a Deus. E Emmanuel complementa: aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Os talentos do Pai são repartidos para todos nós. Por isso a necessidade de sermos cooperadores de Deus. E aí ele coloca: fidelidade, pois é a compreensão do dever. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Se a fidelidade é a compreensão do dever, no exercício de fidelidade a Deus, precisamos estar muito conscientes da tarefa que nos cumpre. Precisamos estar muito conscientes do que de fato estamos aqui para fazer. Porque o exercício dos direitos sagrados será consequência. Porque para termos esse direito, para termos o merecimento de exercitarmos esse direito, precisamos sermos cumpridores dos nossos deveres. E Emmanuel coloca: o Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se nós confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera pelos homens e confia em seu porvir. Mesmo diante de todas as nossas quedas, Jesus não deixa de confiar em todos nós.
E Ele nos espera incansavelmente para que nos coloquemos de forma disponível como ceareiros do seu ministério de amor. E lendo essa passagem, eu me lembrei de uma passagem trabalhada por Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus. Eu acho que eu já trabalhei essa passagem em outras tantas palestras, e eu não me canso de trazê-la, de reflexionar em cima dessa passagem. No capítulo chamado Apacenta o Meu Rebanho, acho que é o capítulo 25 desse livro Trigo de Deus, vale a pena, muito a pena ler o capítulo completo, porque a descrição de Amélia Rodrigues é muito bonita. E aí ela fala a respeito da terceira aparição de Jesus após a ressurreição, num diálogo em que Jesus trava com Simão Pedro. Eu sempre coloco que Simão é um personagem muito especial no Evangelho, porque a sua negação é uma representação simbólica de nossas quedas. A sua negação representa em muito as nossas fraquezas morais. Porque às vezes a gente, acreditando que somos nossas máscaras, acreditamos que ainda somos o que não somos, ainda muito iludidos nessa compreensão profunda a respeito de si, às vezes a gente se afoba. E aí, no roupante, às vezes, de maturidade, a gente tira a arma da bainha para agredir o soldado, porque ele foi lá prender o Cristo. E na hora do testemunho, em que a gente é convidado para se recolher numa reflexão empreendida pelo medo, pelo constrangimento, a gente nega, a gente se acovarda. Mas o que é mais significativo na vida de Pedro é o seu recomeço. Talvez Pedro tenha negado para ser exemplo de todos nós que mesmo na queda ainda é possível ser fiel a Jesus. Que mesmo nas nossas fraquezas ainda é possível se levantar. E aí nessa passagem que está lá em João, no capítulo 21, e que a Amélia Rodrigues descreve de maneira mais poética, eu digo que o que Jesus faz é uma reprogramação mental em Pedro. Ele que o negou 3 vezes, ele anuncia o seu amor a Jesus por 3 vezes. Como uma forma de que Jesus não precisava perdoar Pedro. Era Pedro que precisava se perdoar para se reerguer. E aí Jesus, como psicoterapeuta que era, ele faz uma estratégia psicológica com Pedro para que ele pudesse, de fato, se libertar do remorso. Porque, gente, venhamos e convenhamos, conviver com Jesus, amar Jesus em profundidade, e depois, no momento de fraqueza, negar, não é para qualquer um viver uma experiência dessa, não. E aí Jesus permite que Pedro se liberte do seu remorso, nessa passagem que eu queria ler para vocês, belíssimamente descrita por Amélia Rodrigues. Quando Jesus faz a seguinte pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? A interrogação inesperada fulminou o amigo pescador, que se recordou das negações, envergonhando-se. Porém, honesto e firme, redarguiu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. O mestre relançou o olhar pelo grupo sorridente e disse: Simão, apacenta as minhas ovelhas. Em ato contínuo, voltou a indagar pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Houve um silêncio rápido e profundo após o que pediu: pastoreia as minhas ovelhas. Por 3ª vez, o mestre inquiriu: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O discípulo emocionado chorou e ripostou:
Senhor, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes que Te amo. Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Acredito que, a partir das 3 afirmações de amor, Simão se libertou. E se libertou não pelo perdão de Jesus, que já havia compreendido de há muito. Se libertou do aprisionamento da própria ignorância de si mesmo, permitindo se perdoar para ser um servidor que era fiel e firme como a rocha. Simão representa para todos nós o soerguimento que nossa alma nos convida para que de fato a gente não titubeie enquanto servidores fiéis de Jesus. E que mesmo que sejamos fracos, e mesmo que sejamos rebeldes, e mesmo que sejamos ainda muito imaturos, o convite é: não desistamos. Porque a fidelidade requer de nós perseverança. Se cai, levanta. Se nega, reafirma. Mas o mais simbólico dessa passagem é que quando Jesus sela o seu contrato de amor com Simão, quando Jesus reajusta psicologicamente Pedro, quando Jesus testemunha o amor do discípulo para com ele, é nesse momento que ele pede: Simão, apacenta as minhas ovelhas. É por isso que a fidelidade precisa preceder. Precisamos reacender o nosso compromisso com Jesus em sentimento. Precisamos ser fiéis a Jesus não apenas na racionalidade, mas em sentimento. Porque é no lapidar da nossa amorosidade que de fato conseguimos nos colocar na condição de servidores. Porque senão a gente vai fazer esperando em troca. Porque senão a gente vai condicionar a nossa caridade à gratidão do outro. Mas se de fato o compromisso for com Jesus, é com Ele que a gente precisa prestar conta, e não com aquele a quem a gente auxilia. É com Ele que nós celebramos um contrato de vida, e não com o outro, que tem suas limitações e defeitos como nós temos. Porque se a gente devocionar o nosso exercício de amor ao outro, a gente sucumbe. Porque o outro ainda é perfeito, como nós somos imperfeitos. Porque o outro tem suas limitações, como nós temos as nossas limitações. Por isso que a celebração do contrato tem que ser com Jesus. Para que a perseverança não esmoreça. Porque a gente vai saber com toda certeza que mesmo diante de todas as dificuldades, Ele estará cercando as nossas almas de cuidado, cercando as nossas almas de consolação. E é a partir dessa compreensão que uma passagem muito bela também de Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, em que ele trabalha alguns trechos a fim de que a gente possa compreender de fato que todos nós estamos cercados pelo amor de Deus. E se a gente compreender isso em sentimento, a gente vai ter força suficiente para atravessar qualquer tempestade. Porque nós não somos capazes de nos separar do amor do Pai. Nós é que somos filhos rebeldes e esquecemos e abandonamos esse amor. É o contrário. E aí Paulo, de maneira muito poética, nos diz isso, quando ele nos fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está concretizado na experiência do Cristo em nossas vidas. E se de fato nada pode nos separar do amor de Deus, não há espaço para medo, insegurança, perda de tempo, reclamação, justificação. Porque consolados e amparados pelo seu infinito amor, tenhamos certezas que seremos rochas, que seremos luz e que de fato, como Jesus assim colocou, seremos a luz do mundo. E é nesse convite à fidelidade a Jesus que encerramos as observações na noite de hoje, com a mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Iluminação Interior, em que Joana faz com que a gente de fato reflita qual é o sentido de Jesus em nossas vidas. Porque talvez Jesus já tenha transitado por tantas e tantas reencarnações nossas, apenas num mero conhecimento intelectual do Evangelho, apenas num contato superficial com a sua boa nova. E quando Joana faz e nos provoca a refletir o real sentido de Jesus em nossas vidas, ela está nos convidando a sentir Jesus em sentimento. Porque, de fato, as grandes revoluções acontecerão quando estivermos em comunhão com Cristo, assim como Paulo vivenciou quando disse: já não é mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E aí, nesse final de palestra, nesse final de ano, a gente que ainda está envolto nessa energia do Natal, que todos nós possamos clamar a Deus para sentirmos muito mais Jesus em profundidade e fazermos Ele ser a grande revolução em nossas existências, reajustando a engenharia de nossas vidas de maneira mais comprometida com o amor ao próximo, com amor a Deus e com amor a si mesmo. E Joana nos diz: se perguntasseis a Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente que responderia emocionada: o sublime amor, verdadeira manifestação do amor de Deus. Se indagasses a Judas qual foi o significado de Jesus na sua vida, ainda sensibilizado, ele responderia: o exemplo de misericórdia e compaixão do mais grandioso que jamais contemplei. Se interrogasses a Simão Pedro qual a significação de Jesus no apostolado a que se dedicou com a imolação da própria vida, ele diria de imediato: a mais nobre lição de fidelidade ao bem de que tive notícia por toda a existência. Se buscasses o conhecimento a respeito do que significou Jesus na vida de Natanael, Elias, o paralítico, que descera pelo telhado e recupera os movimentos, ele se referia entusiasmado: o Messias divino que fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao Altíssimo. Se intentasses descobrir o que representou Jesus na vida da mulher samaritana, a quem ele pediu água para beber, ela imediatamente responderia: a fraternidade universal, vibrante e compreensiva. Se tivesses interesse em saber de Maria, mãe, irmã de Lázaro, qual o sentido da presença de Jesus no seu coração, ela afirmaria feliz: o excelente Filho de Deus que ama como ninguém jamais o fez. Se pudesse saber qual a posição de Jesus
no relicário da alma do ex-endemoniado gadareno, com os olhos brilhantes de gratidão, ele informaria: Jesus é a saúde espiritual no seu mais elevado grau. Se interrogaste Pilatos, desejando conhecer o que representou Jesus na sua execrável peregrinação terrena, ele confirmaria, confuso e reticente: o poder que nunca cessa, porque vem de Deus. Se solicitasses a Maria de Nazaré, sua mãe, que elucidasse o significado na sua maternidade sublime, ela murmuraria iluminada: o enviado de Deus, que dormiu em meu regaço e mudou o pensamento terreno. Quem estabelece relacionamento com Jesus raramente permanece como se encontrava antes. Caso continue nas mesmas disposições, esse contato foi muito superficial, destituído de significado e de profundidade. Quando realmente se mantém contato com Jesus, logo se dá uma revolução interior. A mudança emocional é imediata. O homem velho cede lugar ao homem novo, sedento de identidade para a vida e de vivência com a verdade. Saulo de Tarso, que o viu e o sentiu nas carnes da alma, transformou-se de imediato. Joana de Cusa, que desfrutava da opulência, autorou a condição de patrícia romana para tornar-se irmã dos desventurados. Reflexiona a respeito do significado de Jesus na tua existência. O que tens visto? De que maneira te identificas com Ele? De que formas vive a jornada terrestre depois de o haveres conhecido? Aprofunda o pensamento nas palavras do Cristo, repassadas de energia e bondade, de consolação e esperança, dando outro direcionamento aos teus dias na terra, de forma que, ao findar o compromisso com o corpo, descubras o significado sublime dele em ti, identificando-te de tal forma que já não serás aquele que vive, mas sim ele que vive em ti. Que Jesus possa cada vez mais habitar as paisagens de nossa alma, para que de fato, em sentimento, possamos ser seus fiéis seguidores. Muita paz a todos, um final de ano abençoado. E como assim Emmanuel disse, possamos viver e morrer fiel ao bem supremo.